vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago e você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like, que o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário. E chega aí, vem comigo para mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vamos trazer aqui a mídia mineira falando sobre o novo reforço do Vasco, o zagueiro uruguaio Maurício Lemos. Vamos comentar também, é claro, de um outro zagueiro que agora é oficial, Lucas Oliveira. Momento de silêncio. Será que o Vasco vai contratar esse ponta ou pontas? Difícil, hein? Vamos falar aqui sobre o Coelho, porque parece que tem resenha. Wanderson, o Internacional ruim de onda. Eu vou te falar uma coisa, gente. Mão na consciência aí, ó. Vamos botar a mão na consciência. O Vasco comprou o David de vocês, poxa. O Vasco comprou o David de vocês. Mão na consciência. Né? Dá uma moral aí pro Wanderson jogar aqui no Vasco esse ano. Ô, vamos lá, né? Olha só, poxa, aqui, ó. Toma lá da cá também, né, gente? E, claro, falar sobre o Vitor Sá, porque parece que foi o Felipe Maestra que entrou em contato com esse jogador, mas... Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. E deixa eu começar aqui com uma curiosidade, podemos dizer assim, tá na tela, ó. O jornalista conceituado Fabrizio Romano falou que o Nottingham Forest, né, do grego Evangelos Marinakis, quer contar com Douglas Luiz. Olha aí, rapaz, ó. Eu acho que é por empréstimo, né? O Douglas não está conseguindo jogar lá na Juventus, né? Que o técnico até brasileiro, é o Thiago Motta, né? Naturalizado italiano, não está conseguindo render lá. E a gente sabe que na Premier League, né? O Douglas jogou muito pelo Aston Villa, mas sei lá, tá aqui um jogador, né? Que sempre fala, vira e mexe aí em alguma entrevista, que tem vontade de voltar a jogar no nosso Vascão. Família, deixa eu começar aqui, já comecei, pelo amor de Deus, mas falando de Vasco agora, sobre o Adson, uma notícia... ruim, podemos dizer assim, bem ruim, né? Inclusive, o Carille falou sobre isso na coletiva, mas só pra gente pontuar aqui e entender, né? Quando o Adson deve voltar a jogar aí com a camisa do Vasco. Tá aí, ó. Adson não estará disponível para jogar nesse início de temporada. O atacante já está recuperado da cirurgia na tíbia, porém ainda precisa passar pelos processos de transição física. É esperado que Adson volte a treinar no campo ainda essa semana, mas sem muito contato. Passando por essa fase, ele entrará nas atividades de pré-temporada. O clube não estipula prazo para a volta do jogador aos jogos, mas deve ocorrer apenas em meados de fevereiro. Poxa, uma péssima notícia, né, família? Bem ruim, porque assim, claro, o Adson podendo iniciar, né, os trabalhos normalmente, aí a parte física, entrosamento com os companheiros, tudo isso, né? E se você parar para pensar, hoje, o time titular do Vasco, ainda mais depois da entrevista do Carille, que ele falou, né, sobre isso, que pode utilizar o esquema de jogo do Felipe nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro de 2024, eu acho que o Adson seria titular. O que vocês acham? Aí ficaria um time com Jardim, João Vitor, vou colocar o Maurício Lemos, né, porque muita gente está falando aí que ele chega, né, para ser titular, então vamos lá, João Vitor, Maurício Lemos, PH e Piton. No meio campo, Hugo Moura, Paulinho e Tietê. Você pode colocar o Jair, não sei. Felipe Coutinho. No ataque, Verratti e Adson. O que você acha? É um 4-4-2. Né? Então, o Adson demorando a retornar para os gramados é bem ruim, né? Bem chato aí, porque depois do... A gente estava vendo aí, acompanhando, ele colocando alguns vídeos nas suas redes sociais, fibrado, grande, forte, mas vai levar mais um tempo aí. Mas ainda bem, né? Eu espero que isso aqui, né, aconteça, meados ali de fevereiro. Mas se estender um pouco mais, é bem ruim, né, família vascaína? A gente segue aqui para falar sobre o Lucas Oliveira, que agora é oficial, né? E veja bem, né? O Vasco que tentou também a contratação do Lucas Oliveira na janela do meio de ano, não conseguiu. Tentou também Maurício Lemos, não conseguiu. E agora acerta com os 2 atletas. E o Lucas Oliveira agora é oficial, tá aí. Vasco acerta a contratação do zagueiro Lucas Oliveira e ele falou com você. Tá na tela. Estou muito feliz de estar aqui, sei que é uma responsabilidade muito grande. Tem uma saída de bola assim que acho que é o meu ponto forte. Tem um combate bem também. Eu venho aqui para somar, venho para ajudar. E se precisar de mim, cara, vou estar aí ao dispor do elenco. Sempre comento da torcida, né, do que a torcida faz em São Januário. Pode esperar dedicação, trabalho ao máximo e sangue dentro de campo. Daí, toda a sorte do mundo para você,
Lucas Oliveira. Diferente do Tietê, que eu entendo que a maior parte da torcida do Botafogo gostava, a galera tá elogiando, você vê a mídia também falando do Tietê, entendendo que é um reforço importante para o Vasco nesse momento. O Lucas Oliveira não é o mesmo caso, né? A torcida do Cruzeiro tá fazendo carnaval fora de época. Mas eu sempre defendi aqui a contratação do Lucas Oliveira, entendendo o nosso contexto, a dificuldade financeira, né? Hoje, no vídeo de mais cedo, a gente trouxe aqui uma matéria do GE, que o Vasco deve Deus e o mundo, né? O Vasco deve todo mundo. Vai lá acompanhar a matéria do GE. Paiê, é isso, Verrete, Hugo Moura, Adson, todo mundo. Nilson de Boys, Corinthians, Atlético, todo mundo, deve todo mundo. Até time que não fez negócio deve, sabe? 777 fez uma bagunça aí dentro do Vasco. Então, dentro desse contexto, a dificuldade financeira, o Vasco não colocou um real para contratar o Lucas Oliveira. Eu acho que é uma aposta interessante. Jogador rápido, né, como ele falou aí, ele pontuou que tem uma boa saída de bola, não acho, né, um cara tão ruim assim na bola aérea, então pode ajudar. Principalmente dentro de um contexto que a gente sabe que o Carille é um cara que sabe se defender bem. Então a defesa não deve ficar tão exposta assim, né? E aí a gente entende que os zagueiros do Vasco possam performar melhor. Então assim, eu gosto da aposta. Lucas Oliveira, podemos colocar assim. A gente segue aqui para falar sobre mercado da bola, pontas. E justamente o que eu falo, quem me acompanha aqui mais tempo sabe, né? O quanto eu quero ver um ponta bom no Vasco. Aquele acima da média, assistência, gols. A galera até me questionou a última vez que eu falei isso. Pô, Thiago, mas o Éder Luiz. Mas assim, família, ele... Todas as características de ponta. Todas, né? Rápido, bom no 1 contra 1, chega no fundo. Mas é o que eu pontuei. Na época, o Éder Luiz não jogava assim de ponta. Claro, né? Fazia ali algumas jogadas pela beirada. Mas o Vasco jogava num 4-4-2, né? É que eu dou uma de PVC aqui. Fernando Praz, o time campeão da Copa do Brasil, né? Fernando Praz, Dedé, Anderson Martins. Alan, né, que jogou a Copa do Brasil, não era o Fagner, Ramon. Na cabeça de área, Eduardo Costa, Rômulo, aí no meio campo, Maestro, Diego Souza. E no comando de ataque, Alec Gol e Éder Luiz. Não era o Vasco não jogava, né, com jogadores de beirada de campo, né? Então era um 4-4-2, o Éder Luiz era tipo um segundo atacante. Desde que isso foi estabelecido aí, extremo, um atacante de ponta, o Vasco nunca teve. Nunca teve um acima da média. Nunca teve. É esse aqui? Nem acho, mas é bom jogador. Mas pela dificuldade, sei lá. Mas é uma informação do Lucas Pedrosa, me parece, né, na live de ontem. Eu esqueci de repercutir aqui com vocês. Tá aqui, ó. A pedida do Atlético por Coelho diminuiu. A atual demanda do clube paranaense pela venda do atacante argentino é de 5 milhões de dólares. 30 milhões. 1 milhão a menos que os 6 milhões de dólares pedidos anteriormente. O Vasco segue com negociações abertas pela vinda do atleta. A gente ficou sabendo aí recentemente, né, foi até uma informação também do Pedrosa, que o Vasco tem 25 milhões, né, para contratar e para reforçar o seu elenco. Chega perto aqui dos 30 milhões, né? Mas assim, né, eu até gosto do Coelho, eu acho que seria uma opção interessante, né, porque é um jogador rápido, tem boa qualidade, mas depois, né, eu tava vendo lá a opinião da galera lá, dos torcedores jornalistas, né, do Atlético Paranaense, falando do Coelho, né, que o melhor momento dele no Atlético Paranaense foi agora, né, brigando ali pelo rebaixamento. Então assim, você tem que entender bem, né, se vale a pena esse investimento num jogador que eu não sei se tem 3 anos de Atlético Paranaense e só foi render agora na reta final, por mais que eu acho que é um jogador que tem, né, qualidade, mas como a gente não acompanha tanto assim, né, tem que tomar cuidado aí, né, na questão do investimento. Mas claro, é bom jogador, família vascaína. Em relação aqui ao Wanderson, tá na tela também a atualização do Pedrosa, ó. Vasco fez uma proposta de empréstimo pelo jogador do Internacional. O Colorado, por sua vez, pede 3 milhões de dólares. O Vasco se ofereceu para quitar a dívida que o Internacional tem com Krasnodar da Rússia pela contratação do atleta anteriormente. As negociações seguem. O Internacional ruim de onda facilita aí, velho. Facilita aí, ó. Vocês iam ficar com o David até, sabe-se lá. E aí, ó, jogou bem no Vasco comprou de vocês. Dá uma moral agora, toma lá da cá, né? Faça-me o favor. E pra galera que vai chegar, aí tu tá falando mal do David? Ué, por que não? Beleza, jogou bem, né, a temporada passada, dentro das nossas possibilidades, que não são muitas, né? Então foi um cara que ajudou e fez falta na reta final. Mas continua achando que o valor que o Vasco pagou pelo David, absurdo. E é um jogador que eu já comentei aqui, por onde passou não estava rendendo. No Inter, Cruzeiro, São Paulo, chegou no Vasco, beleza. Então, assim, Internacional, quebra o galho. A gente deu uma moral gigantesca para vocês, tirando o David daí. Então dá aqui uma força, porque eu acho o Wanderson um jogador que, né, encaixa bem no perfil que o Carille tem, o que o Carille pensa, e
acho que é um jogador para nos ajudar bastante ali pelo lado esquerdo, bom no 1 contra 1, rápido, chega no fundo. Eu gostaria de ver o Wanderson com a camisa do Vasco nessa temporada, colocando também na mesa, ganha bem lá no Inter, hein? Também me parece que é um salário em torno de 800 mil. E aí a gente finaliza aqui, mercado da bola, falando sobre Vitor Sá, tá na tela. Vasco entra em contato com o Vitor Sá, através do diretor técnico Felipe. O jogador interessa ao Cruz Maltino, mas o Krasnodar não vai liberá-lo agora. O Vasco deixou as portas abertas para uma negociação no meio do ano, quando a temporada europeia se encerra. Em um primeiro momento, não houve proposta na mesa. Vitor Sá tem um filho que mora no Rio de Janeiro e o que poderia pesar na decisão de retornar à cidade no futuro. O Internacional e Santos também realizaram consultas pelo jogador na atual janela de transferências. O atual vínculo do atleta com o clube russo é até 30 de junho de 2026. Sim, então deve ter que colocar um papel para tirar o jogador de lá, né? Mas nessa matéria do GE que eu comentei aqui com vocês, né, o Vasco espera organizar a casa, né, pagar tudo, para que na janela do meio do ano o Vasco tenha um poder maior de investimento, né? E eu gosto, cara, do nome do Vitor Sá, também não é aquele jogador acima da média, mas assim, o pouco que eu acompanhei dele no Botafogo, ele tem uma característica bem interessante, né, na questão da velocidade, tapa na frente, rápido, fico pensando já no passe no ponto futuro do Felipe Coutinho, aquela cavada, aquele lançamento, ele ganhando em velocidade. Eu gosto do nome do Vitor Sá, infelizmente, né, tem essa situação aí. Campeonato russo, né, atrapalhando aí a vida do Vasco, né, porque o Dinamo de alguma coisa lá, Moscou, né, do Balbuena, tá brigando também pelo título, não quer liberar o jogador agora, conta com o atleta. E também a mesma coisa aqui o Krasnodar em relação ao Vitor Sá, família vascaína. Então o Vasco segue na luta para contratar um ponta. E aí eu finalizo aqui o nosso vídeo com a opinião da mídia mineira sobre o novo reforço do Vasco, Maurício Lemos. Olha só, bem interessante. Olha, Oliveira, eu te confesso que eu não entendi a história do Maurício Lemos em 2024 no Atlético até agora. Primeiro, o próprio desempenho dele, que ele começou bem. Aí chega o Milito e ele é completamente escanteado. Mas escanteado de tal maneira que me dava a impressão de um problema, uma briga, porque não era nem relacionado. Acho que nem treinar ele treinava com o time. Verdade. E aí, daí a pouco, pinta a proposta de São Paulo. Poxa, jogar no São Paulo. E ele bate o pé que não vai, fica aí mesmo escanteado. O Vasco, eu até entendo, né, que tá passando lá pelos seus processos de SAF, de transformação, cheio de problema. Eu até entendo a insegurança do cara em trocar o Atlético, tudo em dia, tudo certinho, pra ir jogar no Vasco. Mas permanecer dessa maneira, e agora? Com a proposta do Peñarol, e imaginando que isso de novo passe pelo Cuca, e se o Cuca der o aval, fala, vai meu filho, vai com Deus, se ele não sair... É porque ele apaixonou demais pelo tropeiro e pão de queijo, Ale. Você sabe que o Lemos não é mau jogador. Mau jogador ele não é. Eu acho até pelo contrário. As partidas que eu vi do Lemos no Atlético, boa estatura, boa bola aérea. Saída de bola, né? Não é um zagueiro lento. De bola. Chegou a ser titular durante a passagem dele no Atlético, mas depois do que aconteceu, o Milito, evidentemente, quando ele chega, ele tem as preferências dele, né? Tanto que alguns jogadores deixaram o clube. Pronto, ele pediu 2 zagueiros, né? Chegaram 2 zagueiros no meio do ano, o Lianco e o Júnior Alonso, que retornou. E aí o Lemos parece que não fazia parte dos planos do Milito e a direção comunicou o jogador e falou que seria mais interessante para todo mundo que ele procurasse um outro clube. E aí o Lemos realmente não quis. Falou, não, vou ficar aqui e tal. E a direção ficou um pouco chateada, né? Essa relação ficou estremecida e aí eu acho que partiu também da direção esse meio que afastamento, né, do Lemos, né, do elenco e tal, de não trocar de roupa e tudo. Então foi uma coisa puxando a outra. Ele não fazia parte dos planos do Milito, depois a direção queria negociá-lo para fazer um caixa, ele não quis, e agora realmente eu acho que deve estar nas mãos do Cuca. Tá aí. O que fica nesse momento, né, é tentar analisar essa contratação de uma forma positiva. Eu tava vendo aqui, né, que é um jogador rodado, né? Apesar, né? Eu achei que ele era mais velho, cara. Sinceramente, tem 29 anos. Até o Ramon comentou sobre isso no vídeo que a gente colocou mais cedo. Mas, ó, passagens pelo futebol espanhol, Las Palmas, italiano, Sassuolo, russo, Rubin Kazan, passou também pela Turquia, Fenerbahçe, jogou também na Bélgica. Agora, um ponto que a gente pode analisar aqui de uma forma negativa é que ele nunca fica tanto tempo num clube, né? Tá aqui um ano na Rússia, um ano na Espanha, volta para Espanha, depois vai para Itália, depois vai para Turquia. Mas, como a galera aí, né, falou, é um jogador que tem uma certa qualidade. Foi bem quando jogou no Atlético Mineiro, né? Porque eu tenho, assim, na memória aquele jogo contra o Vasco, né? Eu não gostei muito dele, não. Achei, né, bem limitado, podemos colocar assim. Mas, como eu disse, né, jogador que tem, 49 jogos na La Liga,
no Campeonato Italiano, 11 jogos, 9 jogos na Libertadores, né? É experiente, né? O Ramon, a gente trouxe aqui, comentarista, né, jogador do Vasco, jogou no Vasco, campeão da Copa do Brasil, falou que na visão dele é um jogador que chega para ser titular, junto com o João Vitor. Eu já não vejo dessa forma, porque assim, um pouco que eu vi do Maurício Lemos, acho que tá aberto, tem resenha. Vai depender aí do Carille, que o Lucas Oliveira, né, o Lucas Freitas, eu acho que o Lucas Freitas tá um pouquinho abaixo, mesmo sendo o único zagueiro canhoto nesse momento que o Vasco tem, né, porque João Vitor lado direito, Maurício também e Lucas Oliveira também. Mas eu acho que o Lucas Oliveira, Freitas, perdão, tá um pouco atrás nessa disputa aí. Vamos aguardar, né? Agora é torcer para que o Maurício Lemos possa ter um bom rendimento, jogar num alto nível e nos ajudar, se for, né, a escolha do Carille nesse início de temporada, a zaga titular do Vasco, né? João Vitor e Maurício Lemos. Vou ficando por aqui, junto, é muito bom ser Vasco.